Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todos e a todas. Irei mediar o painel 40 sobre direito desportivo e a nova realidade, ao lado dos queridos palestrantes Fabiano Vasconcelos, Desirê Manoeli dos Santos, Rafael Pitombo e Juliana Camões. Sou Milena Brito, arcanjo, advogada, diretora administrativa financeira do Clube dos Advogados da OAB Bahia, membro da Comissão de Esportes da OAB Bahia, conselheira da OAB Jovem e capitã do time feminino de advogadas de futsal, Oxente Futebol Clube. Nosso painel terá duração de 1 hora, né? Fiz até plaquinhas de 5 minutos e 1 minuto, né? Para ajudar aqui, será muito bacana. E cada palestrante terá o tempo de duração de 15 minutos de fala. Então, para dar início ao painel, irei apresentar o Fabiano Vasconcelos, que ele apresentará o tema Processo Disciplinar Desportivo. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Bahia, auditor da 2ª Comissão Disciplinar do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia. Fabiano, com a palavra. Obrigado, Milena, pelas palavras, pela introdução do seminário, desse painel. Iniciar agradecendo à OAB pelo convite, a toda a diretoria, doutor Fabrício, Ana Patrícia, Hermes, que foi o porta-voz do convite para eu participar desse painel, doutora Marilda e doutor Maurício Li, que vem aí conduzindo esse belíssimo evento, que tem números extraordinários, né? Quase mais de 12 mil inscritos, mais de 40 painéis. Então, eu acho que é um seminário histórico que a OAB está fazendo e vai ficar aí nos anais da OAB. Também é um prazer estar dividindo esse painel com queridos amigos, Milena aí sendo a condutora, a doutora Juliana, que é presidente da Comissão de Esporte, a gente tem uma parceria grande aí juntos com a Comissão de Direito Esportivo, o doutor Rafael Pitombo, feirense, presidente da subseção de Feira de Santana, da OAB, e a doutora Desirê, que eu não tenho tanto contato, mas já fiz algum seminário juntos, um webinar juntos, e tem muita capacidade. O tema que me propus a falar hoje é sobre a justiça esportiva, dar umas noções gerais de como funciona a justiça esportiva no Brasil. Primeiro, o direito esportivo tinha-se a discussão se o direito esportivo era uma matéria autônoma, mas depois da Constituição de 88, com o advento do artigo 217 da Constituição Federal, eu acredito que essa discussão ficou ultrapassada, porque ali, no seu caput e nos seus incisos e parágrafos, está claro que o direito esportivo é uma matéria autônoma, inclusive algumas faculdades no Brasil já têm uma cadeira específica sobre direito esportivo, inclusive sendo matérias obrigatórias. Passando esse ponto, eu gostaria de entrar mais especificamente na legislação que é utilizada na justiça esportiva, e a principal delas é o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, criado por meio da resolução número 01 de 2003, pelo CNE,
que é o Conselho Nacional do Esporte, e foi bastante modificado em 2009 por meio da resolução CNE número 29. Existe, inclusive, uma discussão se seria um novo CBJD ou se somente uma alteração da primeira resolução, porque a resolução 29 trouxe tantas novidades e alterações que muitos entendem que em 2009 houve a criação de um novo Código Brasileiro de Justiça Esportiva, mas na prática foi uma alteração da resolução 01 de 2013. Deve ser esclarecido que a criação do Código foi instituído por meio do Estatuto do Torcedor, que determinou que o Conselho Nacional de Esporte fizesse a adequação do Código de Justiça Esportiva que existia à época ao próprio Estatuto do Torcedor e a Lei Pelé, que é a Lei 9.615/98, que é uma outra lei bastante importante para o direito esportivo. O CBJD foi criado para tipificar as ocorrências nas disputas dos diversos esportes. Então, o CBJD, uma grande questão é que a gente ouve mais falar da justiça esportiva voltada para o futebol, mas o CBJD não se aplica só ao futebol. Ele foi criado para todas as modalidades esportivas e se aplica a todos os esportes. Então, o futebol é o que a gente ouve mais falar, mas o karatê também está sujeito, o vôlei, o basquete, todas as modalidades esportivas, inclusive por determinação da Lei Pelé, devem montar um tribunal de justiça esportiva. Então, eu, inclusive, faço parte hoje do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol da Bahia, mas já fiz parte do TJD do Karatê, aqui da Bahia, faço parte hoje do STJD do Futebol 7, estou compondo lá também a segunda comissão disciplinar. Então, todos os esportes, todas as modalidades esportivas devem ter um tribunal. Inclusive, tem também a discussão da criação de tribunais unificados. Tem alguns estados, inclusive, que estão já criando tribunais unificados, que seriam tribunais que abarcariam várias modalidades esportivas. Eu tenho conhecimento, inclusive é capitaneado pela OAB do Espírito Santo, que lá foi criado um tribunal unificado, que aí as federações se associam a esse tribunal, e a partir daí, inclusive para a questão de economia, muitas federações não têm tantos recursos, ficaria mais fácil a condução e a organização de um tribunal em algumas modalidades que não tem tanta demanda como o futebol tem. Aí você poderia dizer, mas o tribunal, cada modalidade esportiva tem suas peculiaridades, suas regras. Como é que fica, então, um tribunal que trabalharia todas essas matérias? Mas cada competição, como no futebol, por exemplo, a CBF todo ano lança um regulamento geral das competições. Ali estão disciplinados como é que vai transcorrer os campeonatos organizados pela CBF. Então, as confederações e federações montam esse regulamento, que também devem ser observados e devem estar linkados com o CBJD. E a quem se aplica o CBJD? Se aplica não só aos jogadores que disputam a partida, mas os treinadores, os clubes, os dirigentes dos clubes e as próprias federações e confederações, que também estão sujeitas a serem punidas pelas regras que dispõe o CBJD. Então, vamos propriamente para como se organiza um tribunal de justiça desportiva. Os tribunais têm duas instâncias. Tem os tribunais de justiça desportiva estaduais, que tem duas instâncias, as comissões disciplinares e o tribunal pleno. Organiza primeiro o tribunal pleno. O tribunal pleno são compostos por 9 auditores, que são 2 auditores indicados pela OAB, inclusive o Dr. Rafael Piton compõe
Tribunal de Justiça Esportiva da Bahia, na condição de indicado pela OAB da Bahia, é um dos nossos representantes. E, então, 2 representantes da OAB, indicados pela OAB, 2 indicados pelas federações, 2 indicados pelos clubes, 2 indicados pelos atletas e 1 indicado pelos árbitros. Então, a partir dessa composição do pleno, se os auditores do pleno indicam auditores para compor as comissões disciplinares, que devem ter 5 membros. No Tribunal de Justiça Esportiva da Bahia existem 3 comissões disciplinares, eu faço parte da 2ª comissão disciplinar. Então, a mesma organização de comissões disciplinares e pleno do Tribunal de Justiça Esportiva é observado também na CBF, por exemplo, que tem o STJD, onde existem as comissões disciplinares, e existe o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva, que é formado da mesma forma. Além disso, existe a Procuradoria. A Procuradoria se forma a partir de uma... O Procurador-Geral é escolhido a partir de uma lista tríplice enviada pela Federação ou Confederação ao Pleno, que a partir dessa lista tríplice escolhe um Procurador-Geral que faz o papel, vamos dizer assim, do Ministério Público, faz nos processos da Justiça Comum. É quem recebe as súmulas e que analisa se alguma daquelas súmulas existe algum fato a ser analisado e pede o arquivamento ou denuncia. Escolhido o Procurador-Geral, ele também pode indicar procuradores adjuntos que vão contribuir no seu trabalho. Mas o Procurador-Geral é quem comanda, vamos dizer assim, a Procuradoria, que atua tanto nos tribunais de justiça desportiva locais, estaduais, como na 2ª instância também eleito um Procurador-Geral. Então, vamos dar um exemplo para a gente entender melhor toda essa organização. Além disso, eu esqueci de falar, existe a Defensoria da Ativa. Alguns tribunais montam uma Defensoria da Ativa para que atue em processos onde as partes não têm advogado constituído. No Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol existe uma Procuradoria da Ativa formada. Inclusive, eu ingressei na área de direito esportivo sendo defensor da Ativa do Tribunal de Justiça Esportiva da Bahia. E para os advogados jovens, que eu acho que é muito do público que a gente está falando aqui, eu acho que é um bom começo para quem quer atuar na área, ser defensor da Ativa de algum tribunal. Porque você tem ali, às vezes pega um processo para fazer sustentação oral com 10, 15, 20 minutos antes do início da sessão, você tem que ali estudar rapidamente, montar sua estratégia de defesa e fazer sustentação. Inclusive, a justiça esportiva tem muito de oralidade na sua condução. Então, para mim, por exemplo, eu acredito que para quem deseja entrar no direito esportivo, o doutor Rafael vai entrar muito aí na atuação do advogado no direito esportivo, mas que é um grande início, uma grande escola para quem quer iniciar no direito esportivo, procurar os tribunais e se apresentar, se colocar à disposição para ser defensor da Ativa. No meu tempo, tinham muito poucas pessoas estou falando aí de quase 10 anos atrás, muito poucas pessoas queriam ser defensores da Ativa, até porque não conheciam. Eu era um dos poucos aqui do Tribunal de Justiça que atuavam fazendo esse tipo de defesa. Mas hoje eu sei que tem grande demanda. O Tribunal de Justiça Esportiva hoje, do futebol, eu sei que tem quase 10 defensores da Ativa e tem muita gente querendo ingressar para começar a atuar nessa área, que é uma área que está muito... está no momento, né? Todo mundo fala de direito esportivo, todo mundo quer atuar no direito esportivo, que é um direito que abrange várias nuances, que os colegas aqui, alguns vão falar também. Então, eu ia dar um exemplo prático para a gente entender. Então, no Campeonato Baiano de Futebol, por exemplo, num jogo entre Itabuna e Feira de Santana, lá, o Fluminense de Feira, um jogador dá um soco no outro. A partir daí, o juiz expulsa esse jogador e consta na súmula que o jogador número tal, da equipe tal,
desferir um soco no seu adversário, causando uma lesão ou não causando, por conta disso, receber um cartão vermelho. A partir daí, essa súmula é encaminhada, o árbitro encaminha essa súmula à federação e vai ao tribunal essa súmula e a procuradoria analisa se aquilo é caso de se denunciar aquele jogador por algum dos artigos que constam no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, e esse processo é levado, se ele denunciar, é levado a uma das comissões disciplinares onde ele foi distribuído. A partir daí, ele é distribuído para um auditor da comissão disciplinar, que leva esse processo a ser julgado numa sessão. E nessa sessão, ele dá a oportunidade às partes a produzir prova de vídeo, todas as provas prova testemunhal, o tipo das partes, tudo isso. Depois abre para a defesa, se a procuradoria estiver presente, abre para a procuradoria sustentar a sua defesa, se for o caso. Depois abre para a defesa fazer a sua sustentação e depois profere seu voto e colhe o voto dos demais auditores. Caso haja condenação e o atleta que se sentiu ainda com seu direito lesado, ele pode recorrer para o pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do Estado. A partir daí vai ter distribuído lá no segunda instância para um novo auditor do pleno, ele vai levar também para uma sessão de julgamento, vai ter praticamente o mesmo trânsito que teve na primeira instância. A partir daí ele ainda pode recorrer para o STJD, que tem sede em Brasília, inclusive a doutora Desirê é componente lá de uma das turmas do STJD, uma das comissões, Juliana também não sei se permanece ainda, mas era uma das comissões lá do STJD, e ele vai ser julgado no STJD. Depois disso, ainda tem um recurso a ser buscado, que é bastante restrito e tal, mas ainda pode ser buscado no Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede na Suíça. Então, já vi aqui que o meu tempo está terminando, então a organização, a Justiça Esportiva se organiza basicamente, muito rapidamente dessa forma. E aí, agora eu quero só agradecer mais uma vez ao AB, espero que tenha passado o recado que eu vim passar, e agradecer também a Milena, a Rafael, a Juliana e a Desirê, e vou aqui contemplar agora a fala de todo mundo. Estou aqui à disposição. Forte abraço. Excelente explicação, né? Muito bem explanado sobre o processo disciplinar, né, desportivo. Parabéns, Fabiano. Agora, né, passarei a palavra para a doutora Desirê Manoeli dos Santos, que falará sobre o tema Os Desafios dos Tribunais na Pandemia. Ela que é advogada, especialista em Direito Desportivo pelo IIDD, o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, presidente da 6ª Comissão Disciplinar do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Desirê, com a palavra. 15 minutos. Boa tarde, vocês estão me ouvindo certinho? Tá, né? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da OAB da Bahia, em nome da doutora Juliana Camões, que foi quem me fez o convite diretamente, e também aos meus companheiros de painéis, do painel, no caso, e também a nossa mediadora, Milena, por todo o respaldo que tem nos dado aqui, antes do painel se realizar e agora, durante o painel também. Depois dessa brilhante explanação do Dr. Fabiano, eu queria trazer as questões mais práticas que o tribunal vem enfrentando agora durante a pandemia, que, se acaso as pessoas aqui que estão assistindo tiverem interesse em conhecer, no site do próprio STJD do futebol, a gente tem algumas resoluções que foram implementadas durante essa pandemia, que transformaram a nossa realidade em forma virtual, para que os trabalhos pudessem continuar. Então, eu sei que a Ju vai trazer aqui posteriormente a temática do doping, e lá no doping a gente tem a gente já tinha muito os julgamentos de forma virtual, né?
E ao contrário do doping, no futebol a gente teve que se adaptar bastante com relação às videoconferências, à implantação do julgamento virtual. Hoje a gente já está girando muito bem, os julgamentos têm acontecido de forma natural, mas no começo a gente teve uma certa dificuldade para achar um programa que pudesse conciliar todo mundo e que pudesse ser bom para todo mundo, e a própria CBF disponibilizou essa facilidade para que a gente pudesse dar continuidade nos trabalhos, né? E então, eu vim trazer um pouco do que trouxe essas resoluções na realidade do futebol, e claro, como eu já disse, é acessível para todo mundo, então se vocês tiverem interesse, é só ingressar lá, e que tem várias informações também no site da STJD. E o que eu poderia trazer aqui primeiro é que, logo nesse começo da pandemia, que a gente passou por essas dificuldades, a gente teve uma primeira resolução que a gente não sabia ainda quais eram os caminhos do que iria acontecer com a pandemia, né? Então, na resolução 2, se eu não me engano, do tribunal, ela determinou a suspensão dos prazos, então a gente ficou ali um pequeno período de março a maio, se eu não me engano, com os prazos suspensos, com os julgamentos suspensos, para que a gente pudesse achar uma melhor forma para poder atuar e ser seguro para todo mundo, né? E a partir da resolução 5, a gente teve a liberação da suspensão dos prazos, os prazos continuaram correndo, mas as sessões de julgamentos não continuam virtuais, a suspensão dos julgamentos presenciais. Isso é bom até, de alguma forma, porque para as pessoas que nunca tiveram acesso a julgamentos, que não poderiam ir até o Rio de Janeiro para acompanhar os julgamentos do futebol, hoje conseguem acompanhar tranquilamente pelo próprio site do tribunal, e pode aí adquirir experiências para entender melhor tudo que o Fabiano trouxe e também tudo que vai ser trazido posteriormente nos outros painéis. Nas nossas resoluções aqui também, uma muito importante que tem sido utilizada pelo tribunal é a resolução 3, que traz a questão da transação disciplinar. Transação disciplinar no CBJD, também mencionado pelo Fabiano, ela se encontra no artigo 80A, e ela é meio que como se fosse um acordo entre a Procuradoria e a parte para que ela possa cumprir a suspensão ali, ou a determinação do processo da melhor maneira possível, tanto que não seja tão ruim para a parte, como não seja tão ruim para a Procuradoria. Hoje, ela está sendo feita de modo totalmente eletrônico, ela pode, essa transação, a proposta de transação, ela pode ser feita pelo procurador ou pela parte interessada. Quando há essa proposta que é enviada para o tribunal, ela deve constar a descrição do fato, o dispositivo que consta na denúncia, né, que é o artigo que foi denunciado, o atleta, a proposta de aplicação da pena que a pessoa acha que deve ser o acordo entre ela e entre a parte e a procuradoria. Essa proposta ela deve ser aplicada com base em notícia de infração ou súmula de partida, então não necessariamente a gente tem a denúncia oferecida para fazer essa proposta de transação disciplinar, ou pode ser em caso de denúncias já feitas, apreciadas ou não pela comissão disciplinar, né, e fatos que já foram julgados pela comissão também pode ser objeto de transação, quando chega no pleno e às vezes não é mais viável para a parte cumprir aquilo, às vezes está num momento do campeonato que é necessário que a parte esteja lá, às vezes eles chegam num acordo ali que é bom para todo mundo. Hoje, para essa transação, cabe à presidência apreciar e homologar a transação disciplinar, que a presidência atua em regime de plantão e de forma excepcional, porque, na verdade, quem analisa essa transação disciplinar é o relator do processo, mas nesse período de pandemia tem sido feito pela presidência. Ela tem alguns requisitos, né, essa transação em época de pandemia, que determina que há uma doação de valor para as entidades de combate ao Covid-19, podendo o infrator, né, escolher para onde ele vai destinar, podendo ser o estado dele mesmo e assim por diante. Esse valor que vai ser destinado para a pandemia é 90% do valor da multa
que for aplicado para o caso. Então, a comissão avalia ali, a transação disciplinar avalia qual o valor que eles poderiam aplicar, levando em consideração vários fatores de aplicação da pena, e aí eles chegam num valor que é razoável, e 90% dele vai ser destinado para entidades que estão trabalhando em auxílio à Covid-19. Acolhida e homologada essa transação disciplinar, ela não importará em reincidência para os atletas, o que é muito interessante, e as doações devem ser feitas dentro de 3 dias contados da homologação, e deve ser comprovada essa doação também. Durante a pandemia também a gente teve a resolução 7, desculpa, gente, o telefone aqui, a resolução 7, que menciona a questão do cumprimento de decisão, que é a execução das penas, né? Por um período, as penas o cumprimento da decisão foi suspenso, porque não tinha como fazer o cumprimento dessas decisões durante o campeonato. Aí eles determinaram que a execução das penas ficariam suspensas até o restabelecimento das competições. E aí, com a volta das competições, algumas penas foram cumpridas, tipo, de atletas que tinham jogos a ser suspensos, né, durante a condenação ali, e assim foi cumprido. Porém, as determinações de condenações que determinam portões fechados somente ocorrerá quando os eventos permitirem acesso ao público, o que parece bem justo até, porque a gente precisa que o público esteja presente para que a gente faça uma condenação de portão fechado, né? Também existe a resolução 6, que ela determina, no tribunal, quando a gente tem algumas decisões elas não só implicam em suspensão de partida, como também em multas pecuniárias. Muitas dessas multas não estavam sendo pagas, então havia um descumprimento dessa condenação, né? Então, o tribunal criou essa resolução 06, que determina que quando há um clube ou uma parte vinculada ao clube, em que o clube é responsável solidariamente ali pelaquela pessoa, caso não haja o pagamento dessa multa pecuniária, a própria secretaria, ela deverá expedir ofício à CBF e à federação, para que proceda um bloqueio sobre os créditos a título de repasse de receita. Então, se o clube eventualmente tiver ali um valor a receber, ele poderá ter esse valor bloqueado e não recebê-lo. Então, aqui está retornando um pouco. O que eu tinha para trazer de uma forma geral aqui para a gente era isso, mas também tem um outro ponto que eu havia anotado aqui, que eu acho interessante trazer para vocês, é que com a implantação do protocolo, ocorreu algumas alterações de jogo. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler esses protocolos implantados pela CBF durante esse período de pandemia, mas há algumas alterações importantes, sendo elas, a partir de agora, os jogos, eles têm até 5 substituições que podem ser feitas de atletas durante o jogo, só que eles devem ser concentrados em até 3 atos. As substituições feitas durante o intervalo, ela não conta como um dos atos, então você pode fazer a substituição durante o intervalo e, posteriormente, fazer outras substituições ao longo da partida. E também há uma modificação muito importante, que é a questão dos médicos. Para algumas gente, sumiu a palavra. Mas, por exemplo, para o futebol feminino, vamos colocar assim, é determinado pelo regulamento da competição que pode ser utilizado de um médico só para as 2 equipes. Então, você pode ir para o jogo sem o teu médico, sendo que o clube mandante pode fornecer o médico dele para que seja usado para as 2 equipes. Agora, com a implantação do protocolo, isso não é mais possível. Os clubes, cada um tem que ter o seu médico, e o clube deverá levar o teu médico até o jogo.
Isso é uma mudança muito significativa, porque antes os clubes já estavam acostumados com a antiga forma, e agora eles podem até vir a ser punidos, se acaso eles não tiverem o médico responsável, cada um o seu. Por quê? Porque o médico, ele tem total responsabilidade sobre a delegação que está no jogo, tanto a de atletas quanto a da comissão técnica que está ali. Ele que tem que cadastrar essas pessoas num sistema próprio para o jogo, para que elas possam participar da partida. Então, é ele que assina que essas pessoas estão aptas a estarem lá, que os exames estão negativos e que elas podem participar do jogo. Então, é essencial que aquele médico responsável esteja também em campo para que ele possa assegurar que a sua equipe esteja realmente embasada para que esteja jogando ali com outros adversários, para que a gente possa ter uma maior segurança ali no jogo, né? Então, eu acho que de todas as atualizações que a gente teve, essas são as mais importantes e mais relevantes que eu poderia trazer aqui para vocês. Tem as minhas redes sociais, vocês podem me procurar, se acaso houver alguma dúvida ou alguma situação que vocês não encontrem no próprio site do tribunal, eu estou à disposição. E fica aqui novamente o meu agradecimento para a OAB, para todos os membros aqui do painel que compartilham comigo, que me ensinam tanto e que vão me ensinar ainda mais hoje, e também pela mediação desse painel. Muito obrigada. Excelente explanação também, doutora Desirê. Não irei me alongar. Chamaria agora para o próximo tema o Rafael Bitongo, né, que falará sobre atuação do advogado no direito desportivo. Ele que é advogado, presidente da OAB Subseção Feira de Santana, auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, especialista em direito desportivo. Por favor, Rafael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao OAB, em nome do nosso presidente Fabrício, da nossa vice-presidente Ana Patrícia, nossa secretária-geral Marilda, nosso amigo tesoureiro Hermes e nosso secretário adjunto Maurício Lee. Agradecer a todos pelo convite e especialmente, né, por estar participando desse painel ao lado de colegas e amigos queridos, né, e super competentes na área do direito esportivo. Trouxe para vocês aqui, quando me perguntaram que tema eu gostaria de abordar, eu, como um apaixonado pela advocacia e pelo esporte também, quis, né, trazer para os colegas que não conhecem tanto a área do direito esportivo as oportunidades e as peculiaridades da atuação do advogado nessa área. E desde já inicio falando que o direito esportivo, a advocacia desportiva, ela tem um diferencial especial com os outros ramos de atuação da advocacia. E por que eu digo isso, né? Porque o esporte em si, né, e para quem gosta de esporte e advoga na área, o esporte por si só ele já traz muitas emoções, né, positivas para a pessoa. E posso dizer por mim, né, que nunca sonhou em ser atleta, que nunca sonhou em ser um jogador de futebol. E você, depois que não consegue, né, no meu caso por questões técnicas aí flagrantes, né, deficiências técnicas flagrantes, e depois me encontrei na advocacia como uma grande paixão da minha vida, e hoje poder trabalhar com o direito e poder trabalhar com o direito desportivo, principalmente ligado ao futebol, realmente a realização de um sonho e é algo que me dá um grande prazer, né? E como a gente sabe, não só no direito desportivo, não só no direito, né, em tudo que a gente faz na vida, quando a gente faz com amor, com vontade, independente de qualquer coisa, apesar das dificuldades, o sucesso ele tende a chegar. Então, dito isso, é preciso também a gente já contextualizar para os colegas que muitos dizem que o direito esportivo é um ramo novo, mas, né, isso não é verdade, né? Desde os anos 40 aí, nós já temos legislação desportiva, obviamente que ao longo dos anos isso mudou e podemos encarar o direito esportivo hoje como uma área inovadora, né? Uma área que vem se renovando a cada dia, com a evolução do esporte, com o conceito de esporte enquanto negócio, com grandes investimentos. A gente pode perceber isso com os grandes eventos esportivos
mundiais, como as Olimpíadas, como as Copas do Mundo, né? Os patrocínios, grandes patrocínios para clubes, para os eventos esportivos, percebe-se que um ramo, né? O esporte é um ramo que atrai muitos investidores. Por quê? Porque tem público. São muitas pessoas ali, muitas vezes apaixonadas pelo esporte, que estão aptas a consumir aquele produto, e passa a ser um produto interessante para quem está investindo nisso. E a partir do momento que você tem um investimento de capital, obviamente que aquele investidor ele vai querer colocar o seu recurso em algo minimamente organizado. E hoje a gente pode dizer que, muitas vezes a gente fala até o futebol, mas porque a gente atua, né, e é nosso esporte principal, mas o esporte como um todo vem hoje sofrendo uma grande revolução e grande atenção para essa questão da gestão. Hoje, e aí falando do futebol, aquele clube, aquele atleta, enfim, as federações que não estejam ligadas e antenadas com isso tendem a ficar para trás no mercado mesmo. E a partir do momento que a gente fala em gestão e a gente fala em profissionalismo, a gente inevitavelmente vai ter que falar da atuação do advogado, porque o advogado é o profissional ali, obviamente junto com outros que vão dar segurança, né? Vão dar os mecanismos jurídicos para que aquelas relações aconteçam, para que isso se faça com segurança e observar essas novas técnicas de gestão. E aí uma primeira grande dica que a gente dá para os colegas que querem atuar muito estudo mesmo, né? Porque o direito esportivo ele é um ramo multidisciplinar e você, como advogado esportivo, você acaba não tendo que saber só da legislação esportiva, mas tendo que saber de vários ramos do direito, né? Aí a gente pode citar vários ramos de atuação que, sem dúvida, muitos já devem ter ouvido falar um caso prático. A gente pode trazer aqui o direito do trabalho desportivo, né? Quem nunca ouviu falar nessa questão de rescisão contratual de atleta, rescisão indireta de atleta por falta de pagamento de salário, grandes discussões acerca de direito de imagem, se é salário, se não é. Vira e mexe, a gente vê a movimentação dentro dos tribunais do trabalho com relação ao tema do atleta, levando-se em consideração que a CLT não é a legislação principal nesse caso, né? A Lei Pelé, ela rege a relação de trabalho do atleta com o seu empregador, com o clube, e a CLT é aplicada subsidiariamente. Então, o advogado desportivo ele tem que ter conhecimento da legislação esportiva para estar atuando nesse ramo do direito do trabalho. A gente pode trazer aqui também a própria justiça desportiva, né? Porque muita gente confunde, acho que agora mais não, depois da explicação que o Fabiano deu, né? Excelente explanação. A justiça esportiva ela é aquela justiça que vai tratar a disciplina e a competição. Tudo aquilo que acontece dentro do campo vai ser julgado pela justiça desportiva. E é outra coisa que é amplamente divulgada aí nos programas esportivos. A gente percebe sempre falando tal jogador foi suspenso, tal jogador recebeu o amarelo, conseguiu um efeito suspensivo. Então, todo esse caminho é seguido dentro da justiça desportiva e com a atuação assim, contundente do advogado, né? O advogado que vai para lá sustentar a inocência do seu cliente, ou por vezes até não sustentar a inocência, mas buscar atenuar aquela pena ali, o próprio efeito suspensivo para que o atleta jogue aquele jogo decisivo que vai ocorrer na próxima rodada. A gente pode trazer também a arbitragem dentro do direito desportivo, né? A arbitragem que já é um tema que vem se crescendo muito no direito em geral, e no direito esportivo ela já se encontra presente há muito tempo, né? Para vocês terem ideia, o órgão maior de julgamento do esporte, a maior corte do esporte, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, é um órgão arbitral. Aqui, a nível de Brasil, a gente pode citar a CNRD, que apesar de não ser um órgão arbitral, é um órgão que traz características arbitrais, que tem como segundo grau de jurisdição o CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Então, é uma nova via de advocacia desportiva, que traz celeridade, traz simplicidade, e a partir do momento que traz celeridade e simplicidade, é uma área de total interesse para o advogado atuar diante do cenário da justiça que a gente pode acompanhar.
Outro ramo que a gente pode trazer aqui de atuação para a advocacia é o direito internacional desportivo, né? O tão glamuroso direito internacional desportivo, né? Quem é advogado esportivo não sonha, né, em ter o seu processo ali perante as entidades de administração de desporto internacionais, a FIFA, a FIA, enfim, até o próprio Tribunal Arbitral do Esporte. Então, assim, são diversas áreas e possibilidades que o advogado tem para estar atuando. Podem estar assessorando atletas. Uma grande marca que a gente pode perceber também é o direito civil ligado ao direito esportivo, porque a coisa que mais se fala dentro do direito esportivo são os contratos esportivos, sejam eles os contratos de imagem, sejam eles os contratos de patrocínio, né, que ocorre muito entre atletas e clubes. Enfim, são diversas possibilidades. Hoje mesmo estava conversando com um colega que é do ramo do e-sports, né, que é o esporte eletrônico. É um ramo que poucas pessoas conhecem, mas é um ramo que já movimenta cifras assim impressionantes. Hoje estão se investindo muito em atletas, e chama de atletas, que são aquelas pessoas que jogam videogame, né? Para a gente ter ideia, existem campeonatos mundiais do jogo FIFA, do jogo da FIFA. Então, isso são eventos que acontecem, e são eventos, como eu falei anteriormente, que se preocupam com a questão da gestão, se preocupam com a questão da organização, e a partir do momento que a gente tem a presença, né, de algo organizado, de algo estruturado, sem dúvida, a gente vai ter a presença do advogado atuando aí em favor dos atletas, em favor dos empresários, em favor dos clubes. Enfim, é um campo muito fértil para atuação. Obviamente que a gente pode dizer que é um ramo ainda um pouco fechado, mas, sem dúvida, hoje é muito mais aberto do que há 10 anos atrás. Com certeza, ao longo do tempo, a gente vai perceber uma maior oportunidade, a gente já vem percebendo um maior interesse da advocacia, não é à toa a quantidade de eventos que vem acontecendo e a adesão a esses eventos, né? Não é mesmo, Desirê? Você, Juliana, Fabiano, que participam muito, às vezes até organizam também eventos, cada vez mais as pessoas estão procurando esse ramo do direito. Então, e assim, quando a gente fala de esporte, e agora falando especificamente de futebol, a gente tem aquela ideia, mas eu iniciei na área agora, como é que eu vou advogar para um clube como o Flamengo? Como é que eu vou advogar para um clube de primeira divisão? Como é que eu vou advogar para aquele atleta de ponta, aquele atleta renomado? Mas a gente não deve pensar só nisso, né? Lógico que se a gente puder chegar a esse ponto algum dia, será especial, maravilhoso. Mas, hoje em dia, essa demanda de gestão, essa demanda de organização, ela advém dos pequenos clubes. Posso citar os clubes da minha cidade, Feira de Santana, próprio Bahia de Feira, que é um clube hoje exemplo de gestão, muito bem assessorado por um grande amigo nosso, Milton Jordão. É um clube de 4ª divisão, mas você vê que esse clube de 4ª divisão, ele tem essa preocupação, ele tem propósitos, ele tem metas, e ele está investindo na gestão e está investindo na advocacia para o advogado atuar. Existem ainda clubes que nem jogam e nem atuam. Lá na minha cidade tem um exemplo de um clube desse mesmo, mas ele é um clube formador, ele é um clube de base, então vira e mexe, aparece um jogador que passou lá por aquele clube, e aquele clube vai ter um direito a um mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual que o clube formador recebe numa transferência nacional ou internacional, indenizações por formação, né, por aquele período que o atleta, proporcional aquele período que o atleta passou lá. Isso aí é um grande nicho da advocacia desportiva, porque efetivamente você não precisa estar advogando para os grandes clubes, até as próprias ligas amadoras. Eu já tive, propriamente, um caso prático relacionado a isso, uma liga amadora aqui da Bahia, que teve um jogador que passou por lá, passou um ano lá, e depois ele se profissionalizou, enfim, teve êxito na carreira de futebol. A liga ela teve essa possibilidade de buscar esse direito. O jogador foi jogar no clube do Japão e a liga acabou recebendo, né, um percentual ali sobre o valor de venda. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Que o campo é fértil,
é necessário realmente muito estudo. O network é algo assim fundamental. E eu sempre brinco, quando eu fiz minha pós-graduação, ela era híbrida, né? Ela era uma parte online e uma parte presencial. E eu era obrigado a ir, assim, em uma aula a cada 3 meses. E eu ia uma aula todo mês, porque ao invés só de buscar o conhecimento e buscar o conhecimento teórico, né? Eu precisava conhecer aquelas pessoas, eu precisava ter contato com aqueles colegas que já eram, tipo assim, referências, né? Na advocacia. Então, hoje, graças a Deus, e graças a essa minha iniciativa de buscar esse contato, esse network, muitos desses professores, né, que eram inspiração, hoje são amigos, acabam dividindo palestras, painéis com a gente acaba ali fazendo parcerias, trocando conhecimento, enfim. É um ramo inovador para quem, repito, para quem gosta do esporte, para quem ama o esporte, é fascinante você trabalhar nesse meio que você estava acostumado a ver apenas pela televisão, você se sentir inserido nesse meio é algo que é muito gratificante, né? Lhe dá mais vontade ainda, mais curiosidade de estar aprendendo, de estar buscando. E, como minha colega Desirê falou, estamos aqui aptos a tirar dúvida, nossas redes sociais estão aí, a dar maiores esclarecimentos, 15 minutos para falar de direito esportivo. Eu estou até me sentindo um pouco ofegante aqui, porque eu falei meio correndo mesmo, para caber tudo direitinho no tempo. Então, agora é mais o agradecimento mesmo, né, da oportunidade. Lá na nossa subseção de feira, nós estamos introduzindo o direito esportivo, já fizemos 2 eventos esse ano com grandes nomes do direito esportivo nacional, né, procurando trazer para os colegas também o conhecimento do que é o direito esportivo, de como se trabalha, de como se pode atuar, enfim, uma gama de possibilidades aí. Mais uma vez, agradecer ao AB, nosso presidente Fabrício, dizer que para mim é uma grande satisfação estar dividindo esse painel aqui com essas pessoas tão queridas e tão especiais e capazes. Já aqui, meu grande abraço a todos e vamos aí ser brindados aí com a palestra de fechamento da nossa querida amiga Juliana. Aí, Rafael, muito bom mesmo. Essa explicação aí, basta de conhecimento. E, por último, né, não menos importante, minha grande amiga, Juliana Camões, essa suspeita de ser qualquer elogio aí. Grande amiga. Ela fechará, né, o nosso painel com o tema O Desenvolvimento da Justiça Desportiva Antidopagem. Ela que é advogada, presidenta da Comissão de Esportes da OABBA, membro da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo e defensora do Tribunal Antidopagem. Juliana, minha amiga, a palavra. Boa tarde, quase noite, ou, aliás, boa noite já, né, a todos e a todas. Milena, eu vou só falar aqui que eu estou minimizando, porque eu fiz alguns apontamentos, não vou ficar vendo as suas plaquinhas, então, já estou dizendo, qualquer coisa me grite. Mas eu quero agradecer, gente, a oportunidade de participar do primeiro congresso online da Advocacia Baiana. Foram muitos inscritos, inúmeros inscritos e inscritas, fico realmente muito feliz por isso, por ver esse interesse, e a iniciativa da OAB da Bahia e o interesse das pessoas, né, que se disponibilizaram a assistir, a aproveitar a oportunidade de tanto conhecimento, diante de inúmeros painéis. E esse painel é de um tema que a gente ama tanto, de direito desportivo e a nova realidade. Eu vou agradecer a diretoria da OAB, o presidente, doutor Fabrício de Castro Oliveira, a vice-presidente, doutora Ana Patrícia Dantas Leão, doutora Marilda Sampaio, que é a secretária-geral, doutor Maurício Lis, secretário-geral adjunto, e um abraço especial também a doutor Hermes Hilarião, que é o tesoureiro, e me fez o convite pessoalmente, né? Quero deixar também aqui um forte abraço ao AB Jovem, que está nessa parceria, e a toda a sua diretoria, e eu vou saudar em nome da presidenta, a doutora Sara Barros. Tá? Eles também sempre colados aí com brilhantes iniciativas, a doutora Milena também, que compõe a AB Jovem, e eu também já fiz parte. E
aos parceiros aqui do painel, né? Doutor Fabiano Vasconcelos, que é presidente da Comissão de Direito Desportivo, doutora Desirê Emanuele, que eu tive a grande oportunidade de atuar junto no STJD, e hoje dividimos a Defensoria da Ativa do TJD-AD, doutor Rafael Pitombo, presidente da OAB, subseção de Feira de Santana, e doutora Milina, que é mediadora desse debate, além, gente, da equipe técnica que está aqui dando esse suporte. Tá? Um beijo grande para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. 15 minutos é muito pouco para a gente falar do que a gente ama. E eu faço minhas as palavras do doutor Rafael quanto ao prazer e satisfação de trabalhar com o direito do esporte. Né? São realmente diversas vertentes de atuação e, de fato, não é um nicho novo, como se costuma dizer, tem sido evidenciado diante da profissionalização do esporte, dos investimentos nos eventos, como já foi dito pelo Dr. Rafael, a necessidade do aperfeiçoamento do serviço jurídico nessa área. Então, vai se tornar muito mais evidente, né? Tudo vai evoluindo. E aí se torna um nicho realmente muito amplo e com espaço para todo mundo. O Dr. Rafael falou que muitas pessoas podem se perguntar como vão se tornar advogados do Flamengo. E aí eu digo, gente, tem muito, não que seja pouco, obviamente, quem não quer, mas tem muita possibilidade de atuação. Então, são muitas oportunidades e não só o futebol, ou não só um clube de futebol, um atleta, enfim. E eu recebo muitos questionamentos, principalmente dos alunos, com relação a essa área. E eu digo que há espaço para todo mundo que deseja atuar. O bom dessa área de atuação é que você pode reunir realmente paixão pelo esporte e paixão pela área jurídica, pela sua formação. E aí eu vou trazer um pouquinho, porque 15 minutos realmente, e Rafael, eu também já estou me sentindo ofegante, a gente não consegue falar tudo que a gente quer, menos ainda sobre doping, né? Então, eu queria poder falar muito aqui sobre a atuação realmente, mas acho que, para primeiro momento, a gente precisa contextualizar um pouquinho o que é. Então, eu vou falar sobre doping e o Tribunal Antidopagem, que é um bracinho que eu sou apaixonada, que me inspira muito. Eu sou totalmente inspirada pela doutora Selma Mello, que é auditora da primeira Câmara, e por doutora Desirê também aqui presente, que é defensora da ativa comigo, como eu já mencionei, né? E, para isso, gente, eu vou começar dizendo que o controle de dopagem tem um objetivo de garantir o direito de atletas e entidades de participação de competições livres de dopagem, tá? E promover, assim, a conservação da saúde e a justiça e igualdade entre os competidores. Né? E aí a gente tem... Eu vou ler aqui para vocês um materialzinho que eu não consegui compartilhar, porque eu sou péssima com essa coisa de sistema, e eu fiquei com medo aqui de bagunçar tudo, enfim. Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas questões de conceito, tá? O que é o exame propriamente antidoping? Espero realmente conseguir em 15 minutos. São as amostras, são exames laboratoriais de amostras de materiais biológicos, que pode ser urina ou sangue, são coletados dos atletas e encaminhados para análises em laboratórios que são autorizados. E aqui a gente tem, na América do Sul, um único laboratório certificado pela UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, para fazer os exames, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Né? E, como eu já falei, tem a intenção... Os exames antidoping, eles têm a intenção da igualdade, promover a igualdade, a saúde, proteger a saúde e ter aquela garantia ética. Né? Porque, igualdade por quê? Porque você vai ter as mesmas condições de competição dos atletas para a competição. Né? E, obviamente, a saúde para garantir a saúde dos atletas diante do que eles podem, as substâncias que eles podem estar usando. E a ética por conta do comportamento ético nas competições. Tá? E aí, se vocês vão me perguntar, quem é que vai precisar fazer o doping? Todo atleta que tiver inscrito em algum campeonato pode ser chamado, convidado para fazer o exame. Eu digo convidado assim, de uma maneira delicada, porque você vai ter que fazer. Tá? E se você não fizer, pode ter alguma penalidade por conta disso. E aí, os exames vão ser necessariamente em período de competição? Não. Eles podem ser em competição ou fora da competição.
tá certo? Em qualquer lugar ele pode acontecer, quando é fora da competição, principalmente. E pode ser, como eu já falei, através de coleta de sangue ou de urina, tá? Aqui no Brasil, a autoridade que é competente para poder fazer esse exame é a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, certo? É um bracinho da UADA aqui no Brasil. E deixa eu ver, como é que eu sei o que é proibido? Lá no site da ABCD tem um linkzinho, quem quiser ter conhecimento de todas as substâncias. Tem um link, você pode acessar o site e vai ter lá todas as substâncias que estão proibidas ou que são proibidas permanentemente. E os períodos e os métodos também que são proibidos, tá? Eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, algumas substâncias que são proibidas sempre. Por exemplo, anabolizante, hormônios, diuréticos. Inclusive, tem alguns atletas não se atentam para chás. Vou falar de atletas mulheres que tomam chá, de repente, em um período menstrual, com retenção de líquido, e não pode de jeito nenhum. É necessário estar atento ao que está ali escrito como proibido, tá? Os métodos são proibidos, por exemplo, manipulação sanguínea e componentes, manipulação química e física, dopagem genética, e a gente vai para o em competição, que são os estimulantes, narcóticos, e aí tem uma série de elementos lá que não pode de jeito nenhum ser utilizado. E aí a gente vai perceber o que é a violação à regra antidopagem. A presença de alguma substância proibida na urina do atleta. O uso ou a tentativa de uso de uma substância, um método proibido. A tentativa também vai ser uma violação à regra antidopagem. O atleta que evita, e por isso eu falei um pouco antes, que se você se recusar, se o atleta se recusar, também vai ser uma violação. Que evita ou recusa a se submeter à coleta de amostra. A falha na sua localização, porque ele sempre vai ter que deixar lá a declaração de onde está, né, sua localização, para que seja localizado, redundantemente falando, a qualquer tempo. A adulteração ou tentativa em qualquer parte do controle, ou a simples posse de uma substância, algum método proibido. Algumas outras também, mas são muitas aqui. E o que é o doping? O doping, definitivamente, será toda aquela conduta que vai violar as regras do antidoping, certo? Qual é a responsabilidade do atleta? A gente precisa aqui, primeiro, eu vou pontuar aqui com relação ao advogado, que a gente está falando aqui da atuação do advogado, né, e da advogada. Primeiro, o advogado não é médico. Então, quem vai conhecer da necessidade de cada atleta ali vai ser a parte médica, a equipe médica, e por isso ele sempre tem que estar alinhado com seu médico, e o médico também tem que saber que ele é atleta. Por quê? Porque uma simples dor de cabeça pode complicar a vida dele, né? Mas o atleta tem que saber, é dever pessoal de cada atleta saber que nenhuma substância proibida pode ser consumida, né? Então, ele tem que estar ciente. 5 minutos, só para a Milena. Eu estou lhe vendo, não sei porquê, meu Deus, só apaga a Milena daí. E medicamentos, gente, aí você vai lá, aí considera o papel de advogado, tá? No próprio site da ABCD tem a possibilidade de uma autorização para a utilização se chama autorização terapêutica, para a utilização de alguns determinados medicamentos, quando se tem a necessidade, não existe outra possibilidade, e aí o atleta precisa usar. Ele vai mandar aquela autorização com 30 dias antes, pelo menos, se for nacional, do campeonato, para se ter autorização para o uso daquela substância determinada. Suplementos que não são proibidos, drogas sociais são proibidas, heroína, cocaína, maconha, todo mundo pergunta muito e são proibidas, tá? E aí eu vou eu explicaria um pouquinho rapidamente aqui, mas só tenho 5 minutos, passar um pouquinho para falar sobre a parte do tribunal. Certo? O tribunal, gente, também, ele é formado pela Procuradoria,
tá? E é o tribunal que vai julgar as demandas da antidopagem. A Procuradoria da Justiça Esportiva antidopagem vai ter e aí está lá na lei, tá? Um procurador geral e até 5 procuradores. E o plenário vai ser composto por 9 membros. Eles têm que ter notório conhecimento antidopagem e jurídico, reputação ilibada e nomeados por indicação das entidades nacionais de administração desportiva e sindicatos dos atletas, também pelo Poder Executivo. Tá? Então, são essas as indicações. Além disso, as câmaras também vão ser compostas por 3 membros nas mesmas condições. Notório conhecimento antidopagem jurídico, reputação ilibada e nomeados por indicações de entidades nacionais de administração desportiva, indicado pelos sindicatos dos atletas e pelo Poder Executivo. Além deles, tem, a exemplo de mim e doutora Desirê, o defensor da ativa. E aí a gente não tem nem como começar a falar sobre a defensoria da ativa aqui, porque é muito pano para manga e eu não tenho, acho que mais nem um minutinho. Né? Só contextualizando aqui com a realidade, como o Desirê já falou antes, os julgamentos já vinham sendo realizados através de videoconferência, então não houve muito prejuízo com a pandemia. Né? A gente vai ter algumas alterações também no procedimento a partir de 2021, e aí eu até observo que muitos alunos que estavam fazendo trabalho de conclusão de curso no tema já desistiram, vai ter que mudar tudo, enfim. Então, são grandes alterações significativas. E, diferentemente da STJD, as penas atribuídas aos atletas não foram suspensas, porque no antidopagem a gente não tem a suspensão, o tempo é corrido, o que vai dar a oportunidade de alguns atletas, por exemplo, participarem de alguns campeonatos que foram adiados, como as Olimpíadas de 2020, que ocorrerão em 2021. Então, alguns atletas que cumpriram sua pena ou que tiverem cumprido até lá, poderão participar. Estou realmente ofegante, eu não posso me prolongar muito, porque é encerramento já, né, tem o horário, mas é isso aí que eu tenho um pouquinho bem breve para falar sobre doping e tribunal antidopagem, e eu fico muito feliz em participar, em fazer essa composição aí. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pelo convite, doutora Milena, não extrapolei. Colegas, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Excelente fechamento, né, desse painel, maravilhoso, né? E eu também não poderia deixar de tecer meus agradecimentos, né? Obrigada a participação de todos, né, e a todas, e tenho certeza que o nosso público aproveitou bastante esse congresso online da Advocacia Baiana. E agradeço ao convite, óbvio, ao nosso tesoureiro, Hermes Hilarião, que assim posso chamá-lo de amigo, uma pessoa maravilhosa, né, coordenador deste evento, e toda a sua diretoria. E a minha presidenta, Sara Barros, impossível não mencionar esse nome grandioso, uma pessoa também maravilhosa, que me ajuda muito. Obrigada por tudo. Parabéns mais uma vez pelos mais de 1.000 inscritos deste evento e mais de 30 mil acessos. Me senti honrada em mediar este primeiro e único painel sobre o direito desportivo. É um grande avanço, toda a OAB está de parabéns e os participantes, né, ficará na nossa memória. E eu sem falar que é o maior evento jurídico digital da Bahia, né, em plena pandemia. Então, até o próximo momento. Muito obrigada a todos. Helena. Pessoal, tá me ouvindo? Oi, ouvindo. Pronto, eu vou pedir licença a vocês, fugir um pouco aqui do script, do que estava combinado. Nós estamos encerrando o evento, então eu queria entrar aqui para agradecer primeiro a vocês por esse belíssimo painel sobre direito desportivo. Então, parabenizar a Juliana, a Fabiano, a Desirê, a meu amigo Rafael Pitombo, grande presidente da Associação de Feira de Santana, representando a advocacia do interior. Agradecer também a Milena por mediar o painel tão bem. Eu sei o carinho que ela teve com o evento, a participação que ela teve de maneira voluntária, inclusive, mostrando a sua proatividade, se preocupando, dando informações sobre o site, divulgando o evento. Então,
obrigado, e pessoas como você fazem a diferença na ordem, porque na ordem nós precisamos de pessoas voluntárias, porque estamos nos dedicando sem ter uma remuneração específica. Eu acho que a maior remuneração e o maior efeito disso tudo é contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática, mais plural e, acima de tudo, com o desenvolvimento e valorização da advocacia. Então, eu quero agradecer de forma muito especial a toda a advocacia baiana por acreditar no evento, um evento que fugiu às fronteiras da Bahia, não só no que tange aos palestrantes, mas também com a participação de muitos colegas de outros estados, e isso nos deixou muito alegres. Nós tivemos um evento plural, como eu disse, um evento democrático, e que tratou de diversos temas de interesse da classe e da sociedade. Foram mais de 42 painéis, com a conferência magna de abertura com o professor Fernando Santana, com o sempre ministro Carlos Aires Brito, um grande constitucionalista. Foram 2 palestras magníficas e que ficarão nos quadros da história da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, e agradecer a mais de 12 mil inscritos nesse evento, 167 palestrantes, como eu disse, com vários temas de suma importância, e cabe ainda destacar que nós tivemos 87 mulheres palestrando, 80 homens palestrando, então nós tivemos mais mulheres no evento, demonstrando que a questão de equidade e paridade na Bahia não se trata de cota, mas sim de um conceito que nós temos, de uma prática que nós temos, de respeitar as mulheres, de valorizar a advocacia feminina. Então, é um marco, sim, no evento, ter 87 mulheres palestrando e 80 homens. É a demonstração de que as mulheres devem ocupar os espaços de poder, e eu sinto muito orgulho de ter participado desse evento, que também contou com 42 mediadores, sendo 23 mulheres, 18 homens, ou seja, tivemos também mais mulheres mediando os nossos painéis com diversos setores da advocacia, um evento que se preocupou também com a questão racial, e isso muito me orgulha, porque a OAB da Bahia defende os valores que estão na Constituição. Então, muito obrigado à diretoria, de maneira especial, ao presidente Fabrício Castro, esse grande líder, meu líder pessoal, isso não é segredo para ninguém. Tenho muito carinho por Fabrício e agradeço a ele por ter confiado em mim, a oportunidade de trabalhar nesse evento. Todo mundo sabe que eu tenho uma paixão especial por eventos na ordem e sempre estou à disposição. Então, agradecer a Fabrício, parabenizar toda a diretoria, a nossa vice-presidente Ana Patrícia, secretária-geral Marilda, o nosso secretário-geral adjunto Maurício Lee, a todo o Conselho Pleno. Nós tivemos muitos conselheiros e conselheiras participando, a todos os presidentes de subseção, por todo o apoio, aqui representado por Rafael Pitombo, a todas as comissões, são mais de 80 comissões, e grande parte delas tiveram a oportunidade de participar desse evento. Então, cumprimento todos os presidentes de comissões, nas pessoas de Adriano e Vitor Gurgel, que são os coordenadores das comissões, e cumprimento de maneira ainda mais especial a OAB Jovem, na pessoa de Sara Barros. Eu tenho muito orgulho de ser membro honorário vitalício da OAB Jovem, tenho muito orgulho do trabalho que a OAB Jovem realiza. Eu tenho o dever de parabenizar e de valorizar o trabalho realizado por Sara, porque eu acredito no trabalho, eu acredito em quem se dedica, e tenho a felicidade de, em todos os projetos que estou envolvido, ter ela do meu lado. Então, meu muito obrigado, Sarinha, por sua contribuição. E, por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer a todos os colaboradores da OAB da Bahia e a todos os prestadores de serviço desse evento. Vocês foram o coração do evento. Sem vocês, esse evento não teria sido realizado. Tiveram muitas pessoas que trabalharam de domingo a domingo, que eu enchi o saco enviando mensagem de noite, de madrugada, no domingo, no sábado, mas para realizar um evento dessa natureza requer muita dedicação. Então, meu muito obrigado a todos e todas, e mais uma vez, obrigado a toda a advocacia da Bahia. Eu espero que a gente possa continuar
se reinventando, e eu espero que a gente possa, no futuro, em breve, estar juntos em outros eventos e continuando levando, acima de tudo, conhecimento para a advocacia. Então, muito obrigado mesmo a todos os palestrantes, mediadores, colaboradores, pessoas que se dedicarem, acima de tudo, a toda a advocacia que acreditou no evento. Uma boa noite a todos e todas.